Nós estamos hoje terminando a série de mensagem, até quando? Nós falamos aqui sobre até quando nós vamos continuar fugindo, até quando nós vamos continuar parados. Nós vimos Jonas fugindo, e depois vimos Jonas parado, sem fazer nada. E até quando nós vamos fazer isso, continuar dessa forma? E também falamos sobre, nós terminamos a última mensagem falando sobre o lave. Você lembra do lave? Quem lembra do lave aqui? Mas assim, quem lembra? Ninguém lembra do lave. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta-te à prática das primeiras obras. Lembrar, arrepender e voltar. Não esquece essa sigla, queridos. Não esquece o lave, porque ele vai fazer muita diferença na sua vida. Porque volta e meia nós precisamos nos lembrar de onde a gente caiu, onde foi que a gente parou. Nós precisamos lembrar, nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, gente. Nós não podemos continuar parados. Nós temos que voltar. Hoje nós vamos conversar sobre até quando não serviremos. Até quando, queridos, nós não vamos servir ao Senhor? O que é isso, pastor? Eu participo de tantos ministérios na igreja, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou aqui quando precisa, eu estou lá em cima, eu estou aqui embaixo. Quem que disse que fazer tudo isso você está servindo? Quem diz para você que servir é serviço? Quando você serve, você faz serviço. Mas não quer dizer que quando você faz serviço, você esteja servindo. E é muito importante que nós tenhamos isso no nosso coração. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é essa aí que aparece no telão. Eu tenho um coração de servo? Fala comigo assim, eu tenho um coração de servo? Fala de novo, vai lá, 1, 2, 3. E aí, você tem um coração de servo? Essa é a resposta que nós precisamos dar a nós mesmos. Se nós temos um coração de servos, nós podemos dizer, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, mas lembra de uma coisa, isso não quer dizer que você esteja servindo. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ouvindo o apóstolo Paulo dizendo, lá em Filipenses 2, 7, ele diz assim, a respeito de Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que Jesus fez? Ele se esvaziou dele mesmo, ele se tornou servo, e é isso que Jesus quer, que eu e você. E às vezes, queridos, nós estamos meio confusos por causa dos valores deste mundo, e os valores deste mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. Os valores que estão aqui, nos rodeando nesse mundo, é diferente. Por quê, queridos? Porque para ser grande nesse mundo, para você ser visto nesse mundo pelas pessoas, é necessário que poder, posses, ter coisas, é necessário você ser o primeiro, é a cultura do egoísmo, e nós estamos vivendo essa cultura do egoísmo, do meu, do eu, nós estamos vivendo, estamos inseridos nessa cultura, e quando nós somos chamados a ser servos, porque chamar a ser servo, que servo não chama atenção, servo não aparece, servo não tem destaque, nós somos chamados a ser servo. E olha o que Jesus nos ensina, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá
ser o quê? Quem quiser se tornar importante, seja servo. Você quer seu nome na plaquinha? Ninguém vai pôr enquanto você estiver vivo. Você pode até pôr uma plaquinha na frente do seu escritório, ou na frente do seu consultório. Obrigado. Mas é só isso. E nós, queridos, nós precisamos ser como aprendemos com Jesus. Aquele que quer tornar-se importante, seja servo. Pergunta, eu queria que você quer agradar a Deus? Sim ou não? Você quer agradar a Deus, irmão? Sim ou não? Então sirva. É isso, querido. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que servir. Porque isso agrada a Deus, servir agrada a Deus. Todo cristão, queridos, foi chamado para servir. Todos. Todo cristão foi chamado para servir. Então, se você está aqui nessa noite e é um cristão, você foi chamado para servir. E o que você está fazendo com isso? Está levando numa maletinha? O que nós estamos fazendo com isso, queridos? Porque nós temos que ser como Cristo. E é isso que nós precisamos. E, queridos, o serviço com o coração correto, queridos, molda o nosso caráter. Servir com o coração correto molda o nosso caráter. Nós estamos vivendo numa época de desvio de caráter exagerado de pessoas com mau caráter, de pessoas, que caráter todo mundo tem, tá, gente? Uns são bom caráter, outros são mau caráter, e outros têm desvio de caráter. Que você seja uma pessoa boa de caráter, mas se você tiver alguns desvios de caráter, você precisa consertar isso. Mas nós vivemos, e aqui a gente já viu muito isso, quando nós estamos aqui em Carapó, que quando você quer ajudar a pessoa, tratar o caráter dela, sabe o que ela faz? Ela não volta mais. Se você falar para uma pessoa, falar assim para a pessoa, fala assim, ó, você tem desvio de caráter. Credo, está me chamando de mau caráter. Queridos, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, nós estaríamos, perdidos. Nós somos sem graça. Vou usar a palavra mais pesada. Nós somos desgraçados. Se não for a graça de Deus, o amor de Deus para cada um de nós. Sabe, esse momento que nós vamos participar daqui a pouco, queridos, não pode ser apenas um copinho de suco e um pedacinho de pão. Tem que ser algo que realmente mudou a nossa história, o sacrifício de Jesus, e nos torna servos. Mas nós estamos preocupados com com o que vão falar da gente. Se você não é fiel, você tem desvio de caráter. Se você não é honesto, você tem desvio de caráter. Se você mente, você tem desvio de caráter. Se você fala mal de alguém, você tem desvio de caráter. Isso para não dizer que você já é mau caráter. Porque tem gente que tem tudo isso. E aí, gente, precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus mesmo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, queridos, nós precisamos disso. Nós temos que ter esse coração, tratável. Temos que ter esse coração correto. Foi por causa de Jesus, queridos, com o coração de servo dele,
que nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos nos relacionar com Deus, foi por causa do sacrifício de Jesus, foi porque Jesus se entregou por nós, foi porque Ele nos libertou do pecado, foi porque Jesus nos resgatou, foi porque Jesus nos perdoou, foi porque Jesus nos limpou, foi porque Ele nos salvou, queridos. E daí, o que nós estamos fazendo com isso, querido? Jesus me salvou, aleluia, glória a Deus, e daí? Porque se Jesus salvou a gente, glória a Deus e aleluia, e eu não sou servo, não estou entendendo. Porque é automático, querido. É automático, mas nós estamos muito preocupados com coisinhas, e estamos cheios de dor de cotovelo com as coisas, com o que estão dizendo. O que estão dizendo de mim, o que estão falando de mim, às vezes é verdade, irmãos. Está falando de você, observa se não é verdade. Se for verdade, se arrependa e volta-te para de onde você caiu. Você tem que dar muito mais valor para aqueles que te condenam do que daqueles que te batem nas costas. Porque aqueles que te condenam estão mostrando suas falhas, seus erros. Mas nós estamos preocupados, o que vão falar de mim? O que Deus fala de você? O que Jesus fala de você? O que o Espírito Santo fala de você? Que você é honesto, correto? O Espírito Santo fala o quê? O Espírito Santo não vai te condenar, mas o diabo vai te condenar. Satanás vai destruir você, se você não tomar uma posição firme com Jesus. Se você não acordar para a vida, seja você a idade que for, seja você adolescente, jovem ou adulto, casado ou não, você precisa se posicionar. Veja o que a palavra de Deus nos fala lá em Romanos 12, 10 e 11. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. É a palavra de Deus, queridos. Mas nós nos dedicamos a nós, ao amor a mim mesmo. Nós damos honra a nós mesmos do que aos outros. O zelo é para mim, e eu sou fervoroso em mim mesmo. Analisa você, queridos, a sua vida, a sua conduta. O que você vai fazer hoje, amanhã? Vai sair daqui, o que essa palavra vai mudar na tua conduta, na tua vida, no seu caráter? O que vai mudar? O que nós vamos fazer a partir de hoje com isso? E tudo isso nos leva a entender, queridos, que se nós queremos realmente ser servos, ter um coração de servos, nós temos que nos lembrar e entender que a nossa tarefa ainda é fazer discípulo de Jesus. A nossa tarefa, vamos falar todos juntos, queridos? Vamos lá, tá? Vou contar o 3 aqui, nós vamos falar todo mundo junto. 1, 2, 3. Nossa tarefa ainda é fazer discípulos de Jesus. Agora eu vou contar, vocês falam sozinho, tá? 2, 3. Se nós somos servos de Jesus, nós temos que fazer discípulos de Jesus. Jesus nunca mudou isso aqui, queridos. Jesus nunca alterou, mas aonde foi que nós paramos de fazer discípulo de Jesus? Aonde foi que nós entendemos que tinha que parar e que nós não precisávamos fazer discípulo de Jesus? Eu estava ministrando ali para o pessoal que serve no Kids e nos Peds, agora em pouco, às 5h30, e aí, falando com eles, sabe o que acontece? Mudou-se, e colocou-se que fazer discípulos era convidar para vir para a igreja. Aonde diz isso, irmãos? Quem disse isso?
Se foi algum homem, se foi algum pastor, errou. Porque a Bíblia nunca disse isso. Jesus nunca falou isso para nós. Nós ainda somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, a nossa tarefa ainda é fazer discípulo de Jesus. O servo de verdade que ele está disposto a servir. Sabe, ele serve, sabe, e ele não perde tempo. Aquele que é discípulo de Jesus, não fica perdendo tempo com coisas que fazem com que ele não tenha disponibilidade para servir. Mas nós estamos tão ocupados com tanta coisa, que nós falamos o quê? Eu não tenho tempo. E achamos que servir é vir aqui nos kids, fazer alguma coisa, vir aqui cantar, tocar alguma coisa, sabe, está ali na mesa, está fazendo alguma coisa na igreja. Estamos acreditando que isso é servir, que isso é fazer discípulo de Jesus. Aonde? Não na palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz, querido. E nós estamos limitando, porque eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e continuamos sem fazer discípulo de Jesus. Se eu não faço discípulo de Jesus, e digo que sou discípulo de Jesus, tem alguma coisa errada. Ou eu estou mentindo, ou a Bíblia está mentindo. Quem está mentindo, então? Aí vocês vão falar assim, você, né? Queridos, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos observar as necessidades e estar prontos, queridos. Mas nós observamos as nossas necessidades só. Qual que é a necessidade que você supriu nessa semana de alguém, querido? Qual foi a necessidade? Qual foi o copo de água fria que você deu para alguém? Não literalmente um copo de água fria. Mas o que você fez essa semana para alguém, queridos? Sabe, queridos, a necessidade de alguém é uma oportunidade de servir. Mas nós não conhecemos a necessidade das pessoas, porque nós não temos tempo de sentar com ninguém mais. Temos tempo de sentar para falar de política, falar mal dos outros, para reclamar de tudo que é coisa, mas não para entender o que a pessoa está passando. E aí nós temos muitas pessoas doentes emocionalmente, fracas emocionalmente. Por quê? Por causa disso, porque nós, cristãos, que temos a responsabilidade, eu e você temos a responsabilidade de fazer isso. Jesus deixou isso para nós, não estamos fazendo. E vamos partilhar da ceia daqui a pouco, dizendo, aleluia, glória a Deus, eu sou servo de Jesus, estou fazendo discípulo de Jesus. Onde? Onde nós estamos fazendo discípulo de Jesus? Servo não reclama, que não é um cara reclamão, não é uma pessoa reclamona, sabe, faz o que tem que ser feito, com o que tem, com dedicação e amor. Você está entendendo, queridos, isso? Você está conseguindo compreender isso? A profundidade disso, querido? Servo de verdade é fiel ao seu ministério, é fiel à sua vida com Deus, é fiel ao seu relacionamento com Jesus, é fiel à palavra de Deus, é fiel, queridos. E aí a palavra de Deus vem nos ensinando a respeito do copo de água fria, né? Mateus 10, 42, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, que ele é meu discípulo, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Qual copo de água fria nós demos essa semana para alguém, querido? Ou nós esquentamos a orelha de alguém? Aquele dito popular, né? Que tem alguém falando de mim, né? O que nós fizemos essa semana? O que você vai fazer a partir de hoje? Se você é discípulo de Jesus, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa, gente. Ah, mas eu não saio de casa. Então comece a sair, porque para ser discípulo de Jesus, você tem que sair.
Você tem que ir atrás das pessoas, porque você vai ficar esperando alguém vir bater na porta da sua casa e falar assim: eu queria que você me discipulasse. Eu queria me tornar um discípulo de Jesus e estou aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer para ser um discípulo de Jesus. Eu acho que nós estamos esperando isso acontecer. Mas, queridos, eu tenho uma triste notícia para você: isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo, querido. De jeito nenhum. Então, nós precisamos ver que copo de água fria nós estamos dando, queridos. Então, queridos, o que nós precisamos lembrar? Que nós somos discípulos de Jesus. E se somos discípulos de Jesus, nós temos a tarefa de fazer discípulos de Jesus. Segundo lugar, queridos, a grande comissão requer de nós muita dedicação. A grande comissão requer de nós muita dedicação. Vamos falar todos juntos? Vamos lá. A grande... Muita o quê? Você está se dedicando à grande comissão? Pastor, eu não sei nem o que é isso, a grande comissão. Então você já está perdido, filho. Porque se você não sabe o que é a grande comissão, você já está enrolado. Mateus 28, de 18 a 20. É isso, está ali a grande comissão, o segredo. E sabe, queridos, isso aqui, a grande comissão requer de nós muita dedicação. Isso me deixa assim assustado, me deixa atônito, me deixa perplexo, me deixa assim, porque é uma afirmação muito forte, queridos. Porque requer de nós muito mais, mas muito mais do que nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos fazendo nada, nós estamos fazendo pouco demais. Ou nada. A grande comissão, querido, nós fazemos parte. Se você é discípulo de Jesus, você tem que fazer parte da grande comissão. Não é uma escolha. Eu não estou muito afim desse negócio de grande comissão. Queridos, então você pode falar assim: quem sabe eu não esteja muito afim de entrar no céu. Porque discípulo de Jesus está na grande comissão. Se importa com pessoas, se importa com a salvação das pessoas, se importa com a cura, com a restauração das pessoas. Agora responda sinceramente essa próxima pergunta aí, queridos. O quanto eu tenho dedicado à grande comissão? Pastor, eu não sei ainda, daqui a pouco você vai saber o que é a grande comissão. O quanto eu tenho dedicado à grande comissão? Bom, se você não sabe o que é a grande comissão, então você não está se dedicando a ela. Talvez você esteja, né? Só não saiba o texto bíblico. Mas, queridos, sabe, tem alguns evangelistas que passaram pelo mundo, um tal de Hudson Taylor, lá em 1800 até 1905, ele fez várias declarações. Tem um outro tal de Justin von Wells, também de 1621 a 1688, um grande evangelista. Tem um outro que veio um pouquinho mais para frente, ficou no meio dos dois ali, um tal de William Carey, lá em 1792, eu vou ler a declaração deste William. Ele diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo, um pouco antes de partir, comissionou seus apóstolos a ir e fazer discípulos de todas as nações, ou como colocado por outro evangelista: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta comissão foi o mais ampla possível, e os obrigou a se espalhar por todos os países do mundo habitável, e a pregar a todos os habitantes, sem exceção ou limitação. Queridos, todos estes aqui, queridos, que eu disse o nome, são depois da declaração de Jesus, são depois da declaração da grande comissão que Jesus declarou. E o que está dizendo o texto da grande comissão? Vamos ler agora.
Diz assim, Mateus 28, 18 a 20, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E aí nós ficamos naquela, né? Não, então, eu não posso, eu não sou chamado a ir às nações. Então eu faço o quê? Eu faço o que já me falaram que deve fazer. Eu oferto para missões e eu oro por missionários. Mas quem disse que para todas as nações é só para lá? Todas as nações estão dentro da sua família, todas as nações estão no seu bairro, todas as nações estão na sua cidade, todas as nações estão por onde você for, queridos. Não se iluda com esse negócio de que eu não tenho o chamado. Jesus te chamou, então você tem. Porque esse chamado não é um chamado específico para alguém, é para todo cristão. É para todo aquele que entregou a sua vida a Jesus. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, pense muito bem, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, vem com essa obrigação de fazer discípulos, de anunciar as boas novas da salvação, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas, de fazer discípulos, de sentar com pessoas. É isso, queridos. E a grande comissão, queridos, ela foi formulada com a diretriz a ser seguida, um mandamento a ser obedecido, um decreto a ser executado. Foi um mandato com inigualável legitimidade. Não é opcional. Não é opcional. Eu não tenho isso, sabe? Não é opcional. Faz parte do pacote. Faz parte, queridos. E o que nós estamos fazendo? Eu vou ler uma frase de Steve Hartshorne, não está aí, mas eu vou ler a frase. Diz assim: nunca houve tamanho poder nas mãos de uma pessoa. Esta jamais será superada. Ela nunca abrirá mão do seu reinado. Ela não vai parar até que tenha cumprido o propósito de Deus em sua totalidade. O que Steve estava querendo dizer? Que a grande comissão, queridos, é mais do que uma declaração pessoal ou política. É uma declaração que anuncia a supremacia do senhorio de Jesus Cristo, o senhorio universal de Jesus Cristo. Que Ele está acima de tudo e de todos. É por causa de Jesus, queridos, que nós devemos, proclamar. É por causa de Jesus que nós devemos, chamar as pessoas a entenderem, a proclamar para elas, a dizer para elas o que é ser Jesus, anunciar, levá-las a deixar as suas alianças antigas, a deixar as suas religiões falsas, a deixar os seus falsos deuses, a deixar as suas ideologias contraditórias, para seguir somente Jesus. Porque, queridos, não é religião que vai salvar, é Jesus que vai salvar, é somente Ele. Tem muita gente pregando igreja, pregando pastor, pregando isso, pregando aquilo, esquecendo de falar que é o único que salva é Jesus. Só Ele, querido. E nós precisamos fazer isso, queridos. A grande comissão, queridos, veio diretamente do Senhor ressurreto, daquele que deu a sua vida e ressuscitou. A grande comissão, ela implica num peso de responsabilidade a cada cristão. A grande comissão, queridos, ela tem para nós, é uma grande empreitada. Não vai ser algo que você vai fazer facilmente. Às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser muito difícil, às vezes vai ser quase que impossível. E às vezes, como nós conhecemos alguns, como nosso irmão que veio aqui alguns dias atrás, ministrar a palavra.
é arriscando a sua vida. Às vezes, queridos, vai ser assim. E nós não podemos, queridos, chamar Jesus de Senhor e não dar o devido valor à sua palavra. Sabe, não dá valor ao que Jesus fez por nós, não dá valor à Bíblia Sagrada. Tanto é, queridos, se eu perguntasse aqui para você, não precisa levantar a mão, mas talvez muitos aqui não leram nem a Bíblia essa semana, tiraram lá um versículozinho na caixinha de promessa. Porque eu não tenho tempo, eu estou cansado. É isso que Satanás faz com as pessoas, para que elas não tenham tempo de ler a Bíblia, de ouvir Deus, não tenham tempo de orar, de falar com Deus. É isso que Satanás está fazendo, e as pessoas estão perecendo por causa disso, porque nós continuamos achando que somos cristãos, e que somos de Jesus, e que aleluia, glória a Deus, eu estou salvo, e o resto que se exploda. Querido, se nós não tomarmos a consciência de que nós temos responsabilidade da grande comissão, que nós não tivermos consciência que nós precisamos continuar, sabe, fazendo discípulos de Jesus, queridos. O que você espera? O que você espera, queridos? Outra coisa que Satanás fez com a igreja é falar assim: eu sou uma carta aberta, a minha vida é testemunho. Mas e a sua boca não fala nada? Como assim? É só a minha vida? Sim, a sua vida tem, você tem que realmente ter o testemunho, a sua vida tem que ser uma carta aberta, lida pelos outros, ali tem um cristão, mas a sua boca precisa mostrar o caminho da salvação. Sua boca precisa falar: olha, Jesus é o único caminho. A sua boca precisa dizer: você precisa ter um encontro com Jesus. A minha vida estava desgraçada, eu estava perdido, eu estava derrotado, e um dia eu tive um encontro com Jesus. Jesus transformou a minha história, Jesus está mudando a minha vida. Mas você faz, eu vi você fazendo isso. Pois é, por isso que Ele está mudando ainda a minha vida, e vai continuar mudando até o último dia dela. Queridos, nós precisamos nos posicionar. E a palavra de Deus, quando nós lemos aqui o texto bíblico, né, da grande comissão, diz assim: toda autoridade me foi dada na onde? No céu e na terra. Ou seja, toda autoridade. São algumas ênfases nesse texto, queridos, que eu quero compartilhar com você. Primeira, toda autoridade. Toda autoridade Jesus recebeu, queridos. E Jesus assegura aos seus discípulos, e Ele está dizendo para os discípulos dele: você é discípulo de Jesus, e Ele está dizendo para mim e para você: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo isso. Jesus, queridos, Ele tem a legitimidade, Ele recebeu isso, a autoridade dele não foi roubada, a autoridade dele não foi tomada, a autoridade de Jesus foi dada por Deus, para que Ele pudesse fazer isso. E aí, em Filipenses está dizendo o seguinte, Filipenses 2, 9 a 11, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é uma autoridade limitada, queridos, é uma autoridade suprema, é uma autoridade ilimitada a este mundo, é neste mundo e fora deste mundo. É a autoridade que Jesus Cristo recebeu. Jesus recebeu toda a autoridade, queridos, para que a grande comissão acontecesse. E Ele está dizendo: olha, toda a autoridade me foi dada. E essa grande
essa grande comissão, ela está alicerçada nessa autoridade, onde revela a vontade de Deus em realizar o que Ele quer, não é o que eu e que você quer, queridos. Toda autoridade está dizendo aqui, Deus quer fazer o que Ele quer, mas nós queremos fazer o que achamos que Ele quer. Então, queridos, não se iluda com isso. Confie no poder de Deus. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Segundo, todas as nações. O versículo 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Toda a autoridade me foi dada. Então agora vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus está dizendo para mim e para você. Ele está estabelecendo um alvo. Ele está estabelecendo uma finalidade ilimitada. Não a sua casa, não o seu bairro, não a sua cidade, mas é para todas as nações. Então essa grande comissão, ela recebe, sabe, essa finalidade, esse alvo, esse objetivo. E olha, queridos, esse alvo, esse objetivo não é só ir e proclamar. Ah, eu fui lá e convidei, a pessoa aceitou Jesus, agora ela que se vire. Queridos, não é só falar e a pessoa aceitou Jesus e pronto, acabou. Começa aí. Agora você precisa fazer o que, queridos? Você que é seguidor de Jesus, fazer discípulo de todas as nações. Levar essas pessoas, sabe, a entenderem que são verdadeiros seguidores de Jesus e o que um verdadeiro seguidor de Jesus faz. Sabe, essa autoridade que Jesus disse para todas as nações, que Jesus manda, não é em alguns grupos especiais. Então, queridos, presta atenção, olha para mim, não se acha especial, melhor do que os outros, não. Você não é a última bolachinha do pacote, não, querido. Eu não sou a última bolachinha do pacote. Nós estamos achando que nós somos mais especiais do que os outros. Ah, eu sou escolhido de Deus. Gente, a palavra de Deus está dizendo para todas as pessoas, todas as nações. É isso que ela está dizendo, de todo o tempo. Nós precisamos fazer isso. Nós somos chamados, queridos, a ser adoradores, que amem a Cristo e que odeiem o pecado, mas nós estamos amando o pecado e dizendo que amamos a Cristo. Nós estamos gostando do pecado. Ah, pastor, mas não é pecado. Eu não entendo assim, pastor. Eu acho que tem coisas que o senhor exagera. Eu não aceito desse jeito. Eu não concordo desse jeito. O problema é seu. Eu não vou te convencer. Se o Espírito Santo de Deus não convencer você, querido, é você com ele. Agora, o meu papel é mostrar que pecado é pecado. Que mentira é mentira. Que homossexualismo é pecado. Que mulher com mulher é pecado. Que homem com homem é pecado. Porque a Bíblia está dizendo isso. Eu amo todos eles, quer dizer, eu tenho amizade com todos eles. Tanto homem com homem, como mulher com mulher, eu tenho amizade. Conheço vários deles, converso, e eles sabem a minha posição, e eu os amo. Nós precisamos amá-los, mas eu não concordo com o pecado. Então não se iluda que, sabe, eu posso fazer o que eu quero. Você pode, inclusive ir para o inferno. Mas eu não acredito em inferno, só tem um jeito de você saber, querido. É esperar o dia chegar. Não tem como você saber antes, então, se você não concorda, se você não aceita, o dia que você partir, você não vai voltar para falar. Então você vai descobrir. Mas o que é melhor? É nos arrepender, queridos. É mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. E fazer o que Jesus Cristo mandou nós fazermos. Ir a todas as nações. E nós temos que nos esforçar, queridos, para levar aqueles que são convertidos a Cristo Jesus a permanecer e obedecer a palavra de Deus. Eles precisam permanecer. Então nós precisamos, queridos, fazer o quê? Lembrar que Jesus tem toda a autoridade e que Ele mandou nós irmos a todas as nações. E em seguida Ele diz assim, todos os ensinamentos. Versículo 20 diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
Todos fomos enviados por Cristo, queridos. Preste atenção nisso. Todos fomos enviados. Todos. Para ganhar. E devemos, sabe, ensinar essas pessoas os mandamentos do Senhor. Nós precisamos ensinar. Mas isso é papel do pastor. É papel seu, meu, nosso. É papel. Por isso que muita pessoa não quer pregar o evangelho. Porque dá trabalho depois, sabe? Fazer discípulo dá trabalho. Quanto tempo se leva para fazer um discípulo? Não sei, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ah, pastor, aí é muito trabalho, né? E o trabalho que nós demos? O trabalho que nós estamos dando, gente. Nós não demos, estamos dando. Queridos, nós precisamos acordar, queridos. Nós precisamos despertar. É o que a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós precisamos acordar. A grande comissão, queridos, é a todos nós, e nós devemos obedecer. Não tem hipótese de escolher o que eu quero fazer. Eu tenho que simplesmente fazer, obedecer. Não é o que eu quero, é o que foi dado a ordem. Jesus já deu a ordem. A ordem é clara: ensine tudo o que eu lhes ordenei. Pastor, mas eu estou aprendendo agora, eu não sei quase nada, mas você já sabe alguma coisa. Quando a gente sabe alguma coisa, a gente já tem condição de ensinar. Mas e se perguntarem alguma coisa que eu não sei? Fala, eu não sei. Eu não sei. Eu vou procurar saber, e depois eu te trago a resposta. Não inventa, tá, gente? Não tenta criar uma possibilidade. Não acha que veio um ser sobrenatural e colocou assim na sua cabeça algo que você nunca leu. O Espírito Santo faz isso quando a gente lê, quando a gente estuda a Bíblia. A palavra de Deus vem e às vezes você não está nem lembrando daquele texto. A palavra de Deus vem e é aquilo. É uma palavra rema, uma palavra de Deus mesmo. Então, queridos, nós precisamos ensinar. Todos nós, tá, queridos? Todos, você precisa ensinar. Mas eu aceitei Jesus ontem, então hoje você já pode começar a ensinar, porque você já sabe o que Jesus fez na sua vida. Jesus já fez algo sobrenatural. Então, toda a autoridade foi dada, a todas as nações nós devemos ir, nós devemos ensinar tudo que foi ordenado, tudo que nós aprendemos, e agora, todo o tempo. E eu já estou partindo para o final. Todo o tempo. Versículo 20 ainda diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O que nós vemos aqui, queridos, é algo contínuo da presença de Jesus. Jesus vai estar conosco até o fim, gente. Jesus não vai estar conosco um dia ou outro, não, é todos os dias, até o fim. Ele não disse que iria te deixar, ele disse que estaria com você todos os dias. Ele vai estar com você nos momentos maravilhosos, felizes, mas Ele vai estar também com você nos momentos difíceis, nos momentos de perigo, nos momentos de risco, de provação. Ele vai estar com você, não importa o que aconteça, o rumo é até os confins da terra, queridos. Isso nos conforta, queridos. Isso nos ajuda, isso nos sustenta. Nós temos a certeza, queridos, nós temos o crédito, a influência, a importância, a autoridade e o poder da presença eterna de Jesus em nós. Nós temos isso, queridos. Então, queridos, não se esqueça disso. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Ele nos enviou a todas as nações é na sua casa, na sua família, é no seu bairro, é no seu trabalho. O teu trabalho é um lugar especial, é aonde você estiver, queridos. Todo ensinamento, nós precisamos ensinar as verdades bíblicas, porque, queridos, a mídia está ensinando um monte de porcaria aí.
Mídia está ensinando. Sabe, estão ensinando. Tem um monte de gente, sabe, que achando que é cristão, vivendo de mensagenzinha de TikTok. De fulano, e ciclano e beltrano. Você precisa de mensagem da palavra de Deus. Você precisa pôr os seus olhos na Bíblia Sagrada e começar a ler a Bíblia. E parar de ser preguiçoso. Parar de ser, sabe, confortável. Você precisa, sim, sabe, despertar e acordar e falar assim, eu preciso ler a Bíblia. Mas eu não gosto muito de ler a Bíblia. Mas você precisa. No mínimo você pode colocá-la para tocar e você parar e ouvir. Porque ouvir a Bíblia fazendo outras coisas também não vai resolver muita coisa. Você não quer ler? Quer ouvir? Então põe a Bíblia a tocar e presta atenção em cada palavra. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Presta atenção, querido. Você tem que orar, você tem que jejuar. Você tem que buscar a Deus. É você que precisa buscar isso para a sua vida. É você que precisa crescer espiritualmente. É você que precisa edificar a tua fé em Cristo Jesus. É você, querido. Mensagem, é gostoso, eu ouço também, gente, mensagem. Tem muita mensagem boa, mas tem muita tranqueira. E você só vai saber o que é tranqueira se você conhecer a verdade bíblica. Você vai só, porque a nossa primeira aula de discipulado, o que a gente ensina? A primeira aula de discipulado, nós temos que ser como quem? Vou perguntar de novo, agora você já ouviu. Nós temos que ser igual aos... Porque os bereanos, o que eles faziam? Eles examinavam as escrituras para ver se era aquilo mesmo que estava sendo dito. Quantas vezes você chegou em casa e examinou o que eu disse aqui? Quantas vezes você falou, vou pôr a mensagem tocar de novo e eu vou seguir lá para ver se o pastor falou a verdade? É isso que você tem que fazer. É isso que nós precisamos fazer. Mas é mais fácil você estar colocando tudo que vem na internet, tudo que vem, está vindo, e você continua crescendo com deficiência. Está faltando algumas coisas. Está faltando algumas coisas. E para concluir, queridos, o servo serve com alegria ao Senhor. E nós fazemos porque nós o amamos. Nós somos gratos pela sua graça. Agora, preste atenção nisso, queridos. Se nós levássemos a sério a responsabilidade de ser servo verdadeiro, o que poderia acontecer? Se você levar a sério a responsabilidade que você tem de ser servo, de ser discípulo de Jesus, de fazer discípulo de Jesus, de ensinar tudo o que foi dito. Se você levar a sério essa responsabilidade, o que pode acontecer, queridos? Teve alguns homens desses que eu disse aqui, eles levaram a sério. Wesley levou a sério. Uma nação se dobrou aos pés de Jesus. Tantos homens de Deus levaram a sério. Jesus levou a sério a responsabilidade dele, queridos. E o mundo não está pior por causa disso. E nós estamos levando a sério a responsabilidade que Deus deu a cada um de nós? Queridos, eu não estou com raiva de ninguém. Eu amo vocês. Mas eu não posso deixar de falar isso. Essa verdade, queridos, precisa fazer diferença em nós. E Albert Schweitzer, ele diz assim: as únicas pessoas que são realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Lembra que servir não é participar só de alguns ministérios. É muito mais do que isso. Servir é ir a todas as nações, é receber essa autoridade de Jesus, é pregar o evangelho, é anunciar, é ensinar, é fazer discípulo de Jesus. Isso é servir. Isso é servir. Nós temos deixado a vida dos nossos irmãos mais leves, queridos, porque o servo deixa a vida dos outros mais leve. Você tem deixado a vida da sua esposa mais leve, do seu esposo mais leve?
seus pais mais leve, ou você tem sido um peso? Jesus, queridos, Ele nunca pensou em si mesmo. Jesus, Ele pensou em nós, porque Ele foi servo, porque Ele serviu de verdade. Então sirva onde você estiver, sirva em casa, sirva na igreja, sirva na rua, sirva como líder, sirva como um chefe, sirva onde você estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, sirva, reflita Jesus, faça com que Jesus seja aparente, exale o bom perfume de Cristo, exale, sabe, a essência de Jesus na vida das pessoas, para que as pessoas também, sabe, recebam esse perfume de Cristo. E eu quero encerrar com algumas frases. Nós precisamos fazer além das nossas obrigações, queridos. A minha obrigação é fazer isso. A minha obrigação é trazer esse copo de água. Não faço mais nada. Se eu chegar lá, o copo não estiver lá, então eu não faço nada, porque o copo não estava lá, ou o copo estava sujo. A minha obrigação não era lavar o copo, era só trazer a água. Então eu não lavo o copo, eu não vou atrás do copo, porque a minha obrigação era só trazer a água. Queridos, faça além das suas obrigações, onde você estiver. Tem gente que no trabalho faz mal o que tem que fazer. Vamos fazer além, queridos. E quando te chamarem, você é tonto. Geralmente a empresa fala isso, né? Ah, você é um trouxa. Você fica fazendo além do que das suas obrigações. Larga de ser trouxa. Queridos, se te falarem isso, você está no caminho certo. Se falarem isso, você está no caminho certo. Se falarem na igreja aqui, você é um trouxa, você fica fazendo um monte de coisa, né? Talvez já tenham falado para o Pablo isso. Pablo, você é um trouxa, fica fazendo um monte de coisa aí. Estamos no caminho certo, queridos, porque eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso na minha vida, tanto de trabalho quanto da igreja. E nunca desisti por causa dessas pessoas. Então pense nisso, queridos. Peça a Deus um coração de servo, queridos. Peça a Jesus um coração de servo. Nós precisamos servir a Deus além das paredes da igreja. Você está servindo Jesus lá fora, gente? Os adolescentes, os jovens, vocês estão servindo Jesus lá fora? Porque se você estiver servindo Jesus lá fora, vai refletir aqui dentro. Cada cristão tem nas mãos a missão de Deus. Cada cristão é um missionário. Você é um missionário. Se você é cristão, você é um missionário. Aonde você estiver, compreenda que o seu trabalho é um ambiente sagrado. Onde você trabalha, talvez você não trabalhe, você estude. Seu lugar, sua escola, sua universidade é um ambiente sagrado para você ser servo de Jesus lá. Você trabalha, você não está lá para ganhar o seu dinheiro no final do mês ou no início do mês. Você está lá para servir Jesus. Preste atenção, querido. Você está lá para servir Jesus. Você está lá para servir Jesus. Para ser um exemplo, para ser uma testemunha. E por fim, nós precisamos acordar, queridos, e sair da bolha em que vivemos. A igreja é uma grande bolha. Aqui é uma grande bolha. Nós precisamos sair dessa bolha, queridos. Nós precisamos sair. Nós precisamos olhar para fora. É isso que é ser igreja. É olhar para fora. Se isso não mudar na sua vida, queridos, vai viver sua vida. Perde tempo com igreja, não. Se isso, sabe, se você não deseja fazer isso, desiste logo.
Credo, pastor. Não, queridos, é verdade. Porque se eu quero ser cristão, se eu quero servir Jesus, queridos, vai ser de corpo e alma. Eu vou me arrebentar, mas vou fazer por Jesus. Eu quero vidas sendo salvas, vidas sendo libertas, vidas sendo restauradas, vidas sendo transformadas pelo amor de Jesus. Porque só quem aceitou Jesus no seu coração sabe a mudança que Jesus fez, entende o que Jesus fez. Então vamos servir, queridos, vamos ser servos. Eu encerro essa série hoje. Até quando? Até quando nós vamos ficar fugindo? Até quando nós vamos ficar parados? Até quando nós não vamos servir? Olhe para Jesus, queridos, e faça como Ele. Sirva. Ah, mas servir por servir, pastor? Sirva, queridos. Abra o seu coração e sirva. Seja uma bênção na vida das pessoas. Seja um instrumento de Deus onde você estiver.